Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É terça-feira, nós estamos começando a live do isolamento, né? Nós estamos aí no primeiro momento, esperando as pessoas chegarem. Mal falei isso, a Maria Alice já chegou, né? Parece até que ela estava aí de prontidão para pegar-me na live aí, né? Vamos ver os assuntos, né? Qual será a história de hoje, né? Por que eu coloquei reconhecer o Cristo e reconhecer o cristão? Por que será que foi isso, hein? Né? Ah, tava mesmo, né? Já tava de olho, né? Sabe, Maria Alice, eu acho que é legal, acho que uma ideia importante da gente ter a live sempre no horário fixo, né? É a gente com frequência, porque daí a gente habitua, né? Fica um horário que tá todo mundo aí já esperando, né? É melhor, né? Agora é aquela coisa, né? Eu aprendi que a gente não pode começar correndo, não. A primeira live que eu fiz foi muito gozada, porque eu entrei e comecei correndo. Oi, Isabel, seja bem-vinda. Antônio e Adriana, sejam bem-vindos, né? Hoje é uma live muito interessante porque tem um pedacinho aqui que talvez tenha passado despercebido pelas pessoas, né? E que eu faço questão de trazer, chamar a atenção, né? Então, semana passada a gente passou a semana no capítulo 6 de João, capítulo do Pão da Vida. Agora a gente está no capítulo 10 de João, que é o capítulo do bom pastor, né? Ele fala do bom pastor, né? E logo em seguida tem esse evento, tem esse momento que a gente vai falar hoje, né? A gente está aqui no primeiro momento, no momento onde a gente está recebendo as pessoas, né? É um momento que a gente pode aproveitar, né? Momento que eu vou aproveitar também para fazer uma campanhazinha. Se alguém aí que está ouvindo a live ainda não se inscreveu no canal da Paróquia Cristo Redentor, por favor, se inscreve para a gente fazer uns pontinhos. Rubens está aí. Oi, Rubens, tudo bem? Rubens trabalhou comigo na UERJ, no Lâmpada. Seja bem-vindo, Rubens. Estou pedindo para você se inscrever no YouTube da Paróquia Cristo Redentor, que a gente está precisando de inscritos. Oi, Denise, seja bem-vinda. Tudo bem? Cadu, oi, Cadu. Cadu tá aí. Nós estamos já com bastante gente chegando. O legal da gente fazer às 15h30 sempre é que vocês vão meio que se organizando, né? Hoje a gente vai falar sobre esse momento, né? Esse título. Agora aprendi a fazer título. Estou tentando fazer os títulos mais interessantes, né? Eu acho que é importante que a gente aprenda isso, né? Aprenda e assim, não é uma questão de marketing, né? Eu estou querendo fazer uns títulos atraentes porque eu acho que a gente precisa ter a palavra de Deus junto da gente, próximo da gente. Andréia e Fernando entraram, sejam bem-vindos, porque Daniel entrou, seja bem-vindo, Daniel. Que voz é essa? Melhoras com a gripe. Que gripe o quê, meu amigo? Uma sinusite, meu amigo. De vez em quando eu tenho uma, né? Ainda bem que eu tô quietinho em casa, né? Porque se eu tivesse com sinusite, eu tivesse saído na rua, o que eu ia fazer agora? O que eu ia achar? Chegou alguém aqui? Petro... Nossa, eu não sei quem é Petrus, mas seja bem-vindo. Daniel tá aí com a gente, estamos juntos, Daniel. Né? Fátima entrou também.
né? Eu acho que... Mas pode ficar tranquilo, tá? Que é só uma vozinha podre, mas daqui a 1 ou 2 dias melhor, é assim mesmo, né? Entendeu? Faz parte das situações da vida, né? Quando eu entrei em isolamento para ficar protegido há um bom tempo atrás, a gente já tô quase 1 mês e meio, né? Uma das coisas que eu falei é o seguinte: vai chegar o meio do ano, eu vou fazer crise de asma, vou fazer sinusite, vou fazer essas coisas. Se eu estiver indo para a rua, eu não vou saber se eu vou estar do jeito A ou do jeito B, né? Daniel está comentando, essa virada de tempo é fogo mesmo. Minha esposa está assim também, tá vendo? Graças a Deus não sou só eu, né? Mas é um problema, né? Porque eu fico pensando, né? Se você pega hoje um paciente com febre, tosse e nariz entupido, se é uma pessoa que está tendo que ir para a rua, né? Como é que fica? Até que se prove o contrário, é Covid, né? E aí a pessoa fica morrendo de medo, né? É difícil, né? A gente está enfrentando um momento que a gente precisa, né, ter muita calma, muita paciência, tá? Bom, já deu um tempinho que eu tenho mais ou menos planejado de acolhimento, que é em torno de 8 minutos, 8, 9 minutos, então vamos começar a celebração agora, a segunda parte dessa live, né? Onde eu vou fazer a leitura do Evangelho, o Evangelho de hoje, que eu mandei para todo mundo ali na nossa, ali na própria chamada do Instagram, tá aí. Então vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus o rodeavam e disseram: até quando nos deixarás em dúvida, se tu és o Messias? Dize-no abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se verão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, né, veio aqui algumas perguntas. Por quanto mais você acha que seremos genéticos, que os genéticos serão isolados da sociedade? 2 meses? André, eu fico barrando a minha rinocinusite aqui com própolis. Apareceram umas abelhas atrás de mim. Glória a vós, Senhor, comenta Maria Alice. Opa, Marcelo e Celinha estão chegando. Bom, se Deus quiser, a gente vai ficar só mais 2 meses aí barrados, né? Eu vivo falando isso, eu sei que é assustador essas coisas, pessoal, mas quanto mais tempo demorar para a gente puder diluir esses casos, melhor. Quanto mais tempo as pessoas estiverem espalhadas, melhor, né? Porque vai ter menos morte. Nossa Senhora de Del Castilho entrou, seja bem-vindo à paróquia de Nossa Senhora de Del Castilho. Bom, agora é que nós vamos ver o que nós estamos observando aqui nesse Evangelho.
Jesus era um homem que tinha uma vida dentro da sociedade. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não estava apartado do mundo, ele não vivia separado. As pessoas que acham que se exerce a fé separado da sociedade, nós aqui, eles lá, não entendeu nada. Do mesmo jeito que Jesus fala que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, e isso implica em viver no mundo, estar no mundo, participar do mundo. Ele também vivia todas as atividades normais de um judeu da época. Ele não se abstinha de nada e, portanto, ele foi lá na festa da dedicação do templo, como qualquer outro judeu da época que poderia chegar lá. Então ele foi. Quando ele foi cercado por um grupo de judeus. E esses judeus fizeram uma pergunta para ele. Vamos deixar claro que esses judeus não são os discípulos de Jesus. Vamos nos lembrar muito bem que o João não fala em apóstolos, João só fala em discípulo. Então, para João, todos eram discípulos, não havia uma hierarquia separada de um para o outro. Mas quando ele fala que os judeus cercam Jesus, ele está falando de alguns judeus que não são os discípulos de Jesus, são outros judeus. E esses outros judeus vão em direção a Jesus e perguntam a ele assim abertamente: se tu és o Messias, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente, fala conosco, a gente quer saber. Meio que puseram assim um ultimato para Jesus. Jesus, se você é o Cristo, fala que é o Cristo. Para de enrolar, gente. E a resposta de Cristo é muito interessante. Porque ele fala assim: eu já vos disse, mas vocês não acreditais. Eu já vos disse que eu sou Cristo, mas vocês não acreditam em mim. E aí o que ele fala para mostrar às pessoas que ele é o Cristo? O que ele fala? O que ele faz? Ele faz um tratado teológico? Ele fala um discurso belíssimo? Ele vira e fala assim: as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais. Então, quando ele quer afirmar a divindade dele, quando ele quer afirmar que ele é o Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, o que ele apresenta como prova disso? O que ele apresenta? As obras dele. Então, quando Jesus quer ser reconhecido como Cristo, o que ele apresenta é a obra que ele faz. O que ele apresenta, o que ele mostra, é o que ele fez. Não é alguma coisa etérea, não é alguma coisa assim especial. Ele não faz um outro sinal. Ele mostra o que ele faz. Então, o que Jesus apresenta, vamos dizer assim, para ser reconhecido como Cristo? O que Jesus apresenta para ser reconhecido como o Messias? A obra. Vamos entender porque isso é muito importante. Vocês se lembram que eu falei no início que Jesus vivia no meio da sociedade? Ele vivia no meio do mundo. Jesus, em momento algum, tem aquele comportamento sectário que os essênios tinham na época e que alguns cristãos querem ter hoje, onde você se separa da sociedade, onde você se separa do mundo, passa a viver uma vida só nesse grupo. Então aqui eu só converso com essas pessoas, eu só
troco mensagem com essas pessoas, eu só assisto os vídeos dessas pessoas. Quando eu vou sair com essas pessoas para conversar o que essas pessoas querem, porque isso é o bom. Não, Jesus nunca fez isso. Pelo contrário, o que ele fazia é que ele vivia ali no mundo. E aí, quando ele está no mundo, ele mostra que é o Messias, ele mostra toda a divindade dele através de sinais. E esses sinais são as obras dele. Então, ele quer que você reconheça que ele é Cristo pela obra. Inclusive, tem aquela passagem que João Batista, né, o primo dele, pergunta para ele: tu és aquele que eu espero ou devo esperar outro? E ele fala aos discípulos de João Batista, porque João Batista estava preso: diga a João o que vocês viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam purificados. E o nome de Deus é louvado. Observem bem, Cristo sempre apresenta a sua ação no mundo como prova. Ou melhor dizendo, para ficar assim bem forte, Jesus sempre apresenta a sua ação no mundo como prova que ele é o Cristo de Deus, como Pedro chama mais de uma vez, o Santo de Deus, como Pedro e João o chamam mais de uma vez, né? Por quê? Porque essa palavra Cristo é alguém, não é o nome de Jesus. Essa palavra indica que ele é ungido, que ele é o Messias, que ele é o Santo, que ele é uma pessoa que Deus coloca no mundo para agir no mundo. É interessante, né, que o termo Cristo é um termo grego, que se for traduzido, seria traduzido para Messias, que é o termo que eles usam aqui. E aí é que vem a grande questão que a gente tem que tomar muito cuidado. O que quer dizer a palavra cristão? A palavra cristão quer dizer partidário de Cristo. Observa bem, partidário de Cristo. Ora, se Jesus quer ser reconhecido como Cristo através de suas obras, eu, como cristão, devo ser reconhecido como? Como é que eu vou ser reconhecido como cristão? Será que basta eu dizer assim, eu acredito que Jesus Cristo é Deus? Será que basta isso? Não, não basta. O próprio Cristo fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. Porque não adianta falar. Do mesmo jeito que Jesus apresenta aqui, eu já vos falei, mas vós não acreditais. Ele diz, eu mostro as minhas obras para que vocês vejam que eu sou o Cristo. Se nós queremos ser reconhecidos como cristãos, nós devemos ter um compromisso de ação no mundo. E uma coisa que é interessante é o que é colocado aqui: as obras que eu faço em nome do meu Pai. Nós devemos entender que se nós queremos ser cristãos, queremos ser reconhecidos como cristãos, nós devemos agir no mundo com a visão própria de quem é cristão. Quem é cristão não vê uma pessoa apenas como uma pessoa. Oi, Rita, seja bem-vinda, paz e bem. Quem vai no mundo como um cristão, olha a pessoa como uma pessoa que deve ser amada, que deve ser respeitada, que merece toda e qualquer dignidade, porque ela é uma pessoa, só por isso. O fato da pessoa ser pessoa já torna ela absolutamente digna, absolutamente merecedora de amor, absolutamente merecedora de proteção. Isso é essencial.
E mais que isso, se vocês realmente querem ser reconhecidos como cristão, vocês têm que reconhecer que em cada ser humano está o próprio Jesus. Em cada ser humano que vocês encontrarem pelo caminho, vocês estão se encontrando com Jesus. Ele fala isso claramente no Evangelho de Mateus. Cada vez que fizestes isso pelo menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, quando você visita um preso, você visita Jesus na figura do preso. Quando você vai ao hospital, você visita o doente, o Jesus na figura do doente. Quando você esbarra com um mendigo na rua, você está esbarrando com Jesus na figura de um mendigo. E é muito bonito, quem não viu deve ver, ou até melhor seria ler o Alto da Compadecida, que Adriano Suassuna faz essa colocação. No dado momento, eu não vou dizer quando, ele coloca Jesus nessa situação, justo para mostrar isso. Nós devemos entender profundamente que, para nós, toda a realidade é diferente. E eu sei que a nossa escolha é uma escolha difícil. Eu sei que a nossa escolha será incompreendida. A nossa escolha será considerada por muitos bobagem. Muitos nos chamarão de bobos e de idiotas. Você está perdendo o bom da vida, você vai se dar mal. É normal, pessoal, é normal. A gente tem que entender que quando a gente resolve seguir a Cristo, quando a gente resolve ser cristão, a nossa forma de pensar é diferente. É por isso que Jesus fala claramente: vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Hoje Jesus estaria falando assim: vocês não fazem o que esses fazem porque vocês não querem ser minhas ovelhas. Entendam bem, hoje, quem acha que existe pessoas de classe A e pessoas de classe B não entenderam o Evangelho. E nós que entendemos e que nos preocupamos com todas as pessoas, independente de qualquer coisa, para eles nós somos bobos. Oi, Djalma. Oi, Duraci. Para eles nós somos bobos. Para eles nós somos otários, somos loucos. Porque não se faz sentido. Não faz sentido eu me privar de alguma coisa que é boa para mim porque eu quero ajudar o outro. Para eles não faz sentido. Não faz sentido as nossas obras, como não faziam sentido as obras de Cristo. Como eles não reconhecem Jesus como Cristo, eles não nos reconhecerão. Nós não podemos viver esperando que essas pessoas nos reconheçam. E eu quero dizer para vocês que às vezes isso implica em perdas. Eu já tive perdas, vocês já devem ter tido perdas. Por quê? Porque a gente espera alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, mas às vezes a gente perde porque a gente quer fazer o caminho que Cristo ensinou. É difícil isso? É difícil. É muito difícil. Mas aí, pessoal, não tem jeito, porque a gente quer ser cristão. A gente quer ser ovelha de Jesus. Eu sei que a gente vai perder alguma coisa, mas a gente vai ganhar outras, né? E uma das coisas que eu falo é que a gente tem que entender, né? De vez em quando eu falo de fazer uma boa ação, de fazer uma caridade, de ser solidário, algumas pessoas olham para mim e falam assim: mas ser solidário é muito bom, a gente se sente muito bem. É verdade, né? Quando a gente pode ajudar uma pessoa, é uma sensação muito agradável.
Mas a gente está indo além disso. A gente está indo muito além disso, né? Porque a gente vai ter a vida eterna, né? Em uma passagem de Mateus, Jesus fala assim: aquele que testemunhar por mim, eu testemunharei por ele, né? Jesus é um justo juiz, Jesus não é um homem injusto. Então ele vai nos reconhecer no momento adequado, mesmo que esse momento adequado não seja aqui, né? Mas nós vamos agir aqui. Nós vamos agir no mundo para levar o bem ao mundo. Qual a natureza que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? De que forma a gente vai conseguir isso? Sejam bem-vindos, Leonardo e Sheila. Eu não sei, porque essa forma é a forma de cada um. Cada um aqui vai precisar ajudar alguém. Como ele vai ajudar alguém, eu não sei, porque a obra de cada um é a obra de cada um, né? Como nós vamos ajudar os irmãos pobres, ajudar os irmãos que estão nas comunidades carentes, como nós vamos ajudar os irmãos que estão no presídio, no hospital, eu não sei, mas nós vamos agir. Porque essa é a nossa função maior. Esse é o nosso compromisso maior. Do mesmo forma que Jesus apresenta as obras para ser reconhecido como Cristo, nós apresentaremos nossas obras ao mundo para sermos reconhecidos como cristãos. Nós não precisamos apresentar as nossas obras a Jesus. Não. Jesus sabe muito bem o coração de cada um de vocês, quanto cada um de vocês o ama, quanto cada um de vocês tem fé. Aqui não é uma relação de contador. Jesus não vai virar quando vocês morrerem e dizer assim: olha, você tem 32 pecados, mas você fez 33 boas ações. Seu saldo é positivo, você vai para o céu. Não, não é isso. Jesus apresenta àqueles judeus, naquele momento, as obras dele para mostrar: eu sou Cristo. Nós apresentaremos ao mundo as nossas obras. Mundo, eu sei que vocês não acreditam em nós, vocês não acreditam em Cristo. Nós acreditamos e por isso nós vamos agir. E é por isso que é essencial que nós tenhamos um aspecto material na fé. A fé não pode ser apenas um aspecto espiritual. É necessário o aspecto espiritual? É, mas ele não pode ser um aspecto espiritual isolado. É necessário uma ação real, uma ação material, onde possa ajudar a todos. A Andréia está chegando. Seja bem-vinda, Andréia. Andréia é minha colega de turma. Está tudo bem com você, Andréia? Portanto, pessoal, se a gente quiser realmente ser ovelha do redil, ter Jesus como bom pastor, né? E isso significa que ninguém vai tirar a gente desse redil. A gente precisa testemunhar. E a gente precisa testemunhar com obras concretas, né? Algumas obras são mais difíceis de fazer, outras são mais fáceis. Mas um compromisso, não. 2 compromissos vocês devem assumir hoje. Se vocês ainda não assumiram, vocês devem assumir. Eu temo que esses 2 compromissos que eu peço que vocês assumam podem significar problemas no futuro. Mas aí, meus amigos, a gente tem que escolher um lado, né? Se lembra que eu falei ontem, quando o lobo chegar, que lado você vai ficar? Se lembra? Né? Tudo é interligado. O Papa Francisco, quando falou que tudo estava conectado, tudo estava interligado, ele não estava errado, não. Tá? Quais são os 2 compromissos mínimos que vocês devem assumir hoje, se ainda não assumiram? Primeiro, a defesa absoluta da vida. Se vocês ainda não assumiram isso, assumam hoje. A vida, para mim, é um bem inegociável. Segundo,
o compromisso com a dignidade do ser humano. Todo e qualquer ser humano é igualmente digno, independente da história dele. Todo ser humano é igualmente digno, independente de quem seja, qual é a cor da pele, qual é o local de moradia, qual é o sexo, qual é a profissão, quanto ele ganha, aonde ele trabalha, qual é o gênero, qual é a vida dele, né? Qual é a profissão dele. Oi, Gonzaga, qual é a profissão dele? Não interessa quem ele seja, ele é digno e merece ser tratado com absoluto respeito. E qualquer coisa que vá contra a dignidade dele, vocês vão ter que dizer: não é aceito, não aceito, não é certo. Nada pode tirar a dignidade do ser humano, nada. Então, esses dois compromissos vocês têm que tomar hoje. Eu sei que eles são difíceis, eu sei. Tá? Não vou dar uma bênção de um santo especial só por conta disso hoje. Me lembrei aqui, vou dar a bênção de um santo especial. É bom que o Cadu vai conhecer mais um santo, que no outro dia disse que conhece santos por mim. Para ajudar vocês, tá? Vocês precisam assumir esses dois compromissos. O compromisso em que a vida está em primeiro lugar, frente a ela, qualquer outro bem está, vamos dizer, colocado abaixo. Nenhum outro bem é superior à vida, nada é superior à vida. E todo e qualquer ser humano, independente de quem seja, qual a história, o que ele fez, qual a característica, todos somos absolutamente dignos e iguais em dignidade. Depois disso, façam obras, porque vocês precisam fazer as obras para serem reconhecidos como cristãos. Pode ser difícil a caminhada, é para isso que existe a vida de oração, é para isso que vocês precisam rezar, é para isso que vocês precisam estudar a palavra. Mas lembre-se, só a oração sem a ação não faz sentido. Só a ação sem a oração não faz sentido. Nós temos que ser inteiros. Não existe meio, não existe mais ou menos. Nós temos que ser inteiros. Mesmo que a gente não consiga ser o modelo de cristão. A vida é uma caminhada. Ser cristão é uma caminhada. Né? Lembre-se que durante todo o Evangelho Cristo caminha. Né? Paulo encontra Cristo no caminho. É caminhando que Filipe vai a Samaria. É caminhando que Tomé vai à Índia. Nós vivemos num caminho. Portanto, vocês não estão no fim do caminho. Talvez vocês estejam no início. Talvez vocês estejam no meio. Portanto, vocês não são obra pronta. Vocês estão se fazendo. E isso, eu vou dizer para vocês, a obra estará pronta quando vocês se encontrarem com um bom pastor. Amém? Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje. Essa era a reflexão que eu tinha para fazer hoje. Infelizmente, algumas pessoas chegaram no final. Não tem problema, eu vou pôr no history do Instagram e vou subir lá para o YouTube, né? Para quem só chegou agora, né? As paróquias estão vivendo a necessidade de fazer a transmissão da missa, das coisas. Algumas estão precisando de ajuda. Uma das ajudas interessantes é que vocês se inscrevam no canal do YouTube. Né? Então, quem puder, fizer o favor de se inscrever. Quem ainda não se inscreveu, se puder, se inscreve no YouTube da Paróquia Cristo Redentor aqui de Laranjeiras, né? Eu acho que o Leonardo, né, a paróquia dele também está precisando, né, Leonardo? Não é a sua? Divino Espírito Santo. Confirma aí pra gente, Leonardo, fala aí. Tá? Eu peço a vocês que façam esse negócio. Eu, depois de alguma coisa, entendi. O que está acontecendo é que alguns lugares passe e começa a dar problema. Então acaba que as pessoas se inscrevem
precisa usar uma mídia um pouco melhor. O YouTube é o que está dando o melhor resultado. O problema é que o YouTube exige 1.000 inscrições para você poder fazer live, né? Então nós estamos aí precisando de ajuda, né? Também peço que qualquer outra pessoa aí que saiba de uma paróquia que esteja precisando de inscrição no YouTube, avise para a gente fazer o pedido aqui, né? Ser igreja, pessoal, não é só ficar rezando, é agir também, né? Nós estamos no mês de Maria. Maria ficou só rezando ou ela agiu no mundo? Ela agiu também, né? Então vamos ser também uma pessoa que age. Daniel, eu vou ver, que eu saiba é Paróquia Cristo Redentor, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar pelo direct e vou pôr o pedido no meu Instagram, tá? Eu te mando depois, eu tenho quase certeza que é Paróquia Cristo Redentor, Laranjeiras, porque Cristo Redentor tem várias, né? A paróquia o templo, paróquia, a igreja do santo que eu vou falar hoje, que vou pedir a intercessão dele para a vida de vocês, só tem um templo no mundo inteiro, né? Qual será o santo? Será que ele é padroeiro do quê? Quem que será? Hein? Vocês só vão saber na hora da bênção. Não sei se alguém quer fazer alguma observação, alguma coisa. Bom, pelo jeito, não temos outras intervenções. A gente está junto, vamos tocar adiante. Qualquer coisa me manda pelo Telegram o link. Pode deixar, te mando pelo Telegram. Melhor ainda. Esse com certeza você recebe, né? Bom, vou dar a bênção a todos vocês. Fátima está fazendo alguma coisa. Orar e trabalhar. Acho que a frase é o lema dos beneditinos, né? O lema da Ordem de São Bento. Ora et labora, né? Ou orar e trabalhar, né? É isso mesmo, né? Você fez uma boa intervenção, Fátima. Mostra que não é uma loucura minha, é alguma coisa que existe, né? Que está bem claro na vida da gente, né? Bom, o Senhor... Ô, Natanael, você chegou agora na hora da bênção, aproveita e recebe a bênção, Natanael. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Leonardo de Noblac, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do bom pastor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ô, Sérgio, chegou só no finalzinho. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa. Fiquem seguros. O Senhor estará convosco. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Tchau, tchau. Já está indo para o History. Daqui a pouco está no YouTube. Tá? Um abração. Até amanhã às 15h30. Sim.